Olá a todos! Nessa aula nós vamos falar de funções hiperbólicas. Então, uma motivação de estudar as funções hiperbólicas, que também podem ser conhecidas como funções trigonométricas hiperbólicas, é a seguinte: existem na natureza diversos fenômenos na qual, ao realizar a modelagem desses fenômenos, nós vamos cair em combinações lineares do tipo e elevado a x e e elevado a menos x. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você consegue descrever um determinado fenômeno como somas de funções do tipo e elevado a x e e elevado a menos x. As funções hiperbólicas são justamente algumas funções que são combinações lineares dessas exponenciais. Então, a ideia é justamente usar esse fato aqui para criarmos as funções hiperbólicas. E a definição das funções hiperbólicas são essas aqui. Nós vamos definir essa função aqui, que é chamado de seno hiperbólico de x, e aí esse h ele dá esse sabor hiperbólico. Seno hiperbólico de x é nada mais, nada menos que e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. O cosseno hiperbólico de x é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Uma dica para ajudar na memorização dessas duas definições é a seguinte: é que o seno de zero vai coincidir com o seno hiperbólico de zero, assim como o cosseno de zero vai coincidir com o cosseno hiperbólico de zero. Então, como o seno de zero é zero, se você troca o x por zero aqui, vai dar 1 menos 1, porque é elevado a menos zero vai dar 1. 1 menos 1 dá zero, então o seno hiperbólico de zero é zero. Então aqui a gente coloca o menos e aqui a gente coloca o mais. 1 mais 1 dá 2, 2 sobre 2 dá 1. É claro que vai coincidir apenas ali, e aí nos outros valores o comportamento da função é levemente diferente, que ainda vamos estudar ao longo dessa videoaula. A tangente hiperbólica é definida como seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Secante hiperbólica é 1 sobre cosseno hiperbólico. Na verdade, aqui eu esqueci do hzinho aqui, tá? Na verdade, eu vou até reescrever aqui. Secante hiperbólico de x. É definida dessa maneira. Em um primeiro momento, pode se dar a sensação de que essa trigonometria hiperbólica, essas funções hiperbólicas, são mais complicadas que as trigonométricas tradicionais, e eu uso a dizer que não necessariamente. Mas vamos seguir em frente aqui, estudando algumas propriedades. Então, como eu havia destacado anteriormente, o seno hiperbólico de 0 é 0. Agora, seno hiperbólico de menos x é igual a menos seno hiperbólico de x. Bem, vamos lá, vamos relembrar aqui. Então, o seno hiperbólico menos x, vou voltar aqui na outra, vai ser igual a e elevado a x, que aí nesse caso estou trocando x por menos x, e elevado a menos... vou colocar assim y, né? Seno hiperbólico de y é elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2. Então, desenvolvendo a conta, isso aqui vai ficar e elevado a menos x menos e elevado a mais x sobre 2. A gente pode colocar o menos em evidência aqui, né? Então, aqui vai ficar menos, abre parênteses, e elevado a x menos e elevado a menos x. Faz isso aqui, né? Sobre 2. Vamos distribuir os sinais, ó. Menos e elevado a x mais e elevado a menos x. Então, tá certo. Só que esse cara, bem, aqui vai ficar menos. Esse cara é justamente o seno hiperbólico de x. Isso quer dizer que a função seno hiperbólico de x é uma função ímpar. É só uma observação. Cosseno hiperbólico de 0 dá 1. Cosseno hiperbólico de menos x dá cosseno hiperbólico de x. Isso vou deixar como exercício para vocês praticarem. Mas é só você substituir na definição x por menos x e ver que não vai alterar em nada. Seno hiperbólico de x mais cosseno hiperbólico de x é igual a elevado a x. E nós temos cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos seno hiperbólico de x ao quadrado igual a 1. É
quase aquela relação fundamental da trigonometria. É que na relação fundamental da trigonometria seria mais. Só que na verdade aqui você vai ter que colocar o menos. Então o cosseno hiperbólico que tem o mais na definição, você coloca na frente. O seno hiperbólico que tem aquele menos na definição, você coloca subtraindo, que a ordem vai importar, né? E aí essa conta aqui dá 1. Esse cara aqui é só aplicar a definição. Esse cara eu vou resolver aqui só para treinarmos um pouco mais. Eu vou até fazer na cor azul aqui. E que venha a ser cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos seno hiperbólico de x ao quadrado. Então, desenvolvendo a conta, primeiramente aplicando a definição, o cosseno hiperbólico de x é, por definição, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. Menos, agora o seno hiperbólico, que é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado. Vamos lá. Produtos notáveis. Aqui, no caso, o denominador vai ser sempre 4, então eu já vou deixar o denominador 4 aqui. Quadrado do primeiro, ou seja, e elevado a 2x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só que quando você faz esse número vezes esse, e elevado a x vezes e elevado a menos x dá 1. Porque você repete a base, soma os expoentes, dá e elevado a 0, e elevado a 0 é 1. Então, 2 vezes o primeiro e o segundo vai dar 2. 2 vezes 1, né, no caso, mais o quadrado do segundo, elevado a menos 2x. Menos, agora eu vou aplicar a outra parcela, produtos notáveis também, denominador 4, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar menos 2, mais o quadrado do segundo, é elevado a menos 2x. Observe que aqui vai ficar e elevado a 2x menos e elevado a 2x, como tem o mesmo denominador, tá tranquilo, então você já corta aqui. E elevado a menos 2x com menos e elevado a menos 2x, você também corta. 2 menos com menos dá mais. 2 mais 2, 4. Então aqui em cima vai dar 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, essa relação aqui é verdadeira. Agora, como é que são os gráficos das funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico? Eu vou começar primeiramente com o cosseno hiperbólico. Então aqui eu vou marcar o plano cartesiano. Só destacar aqui que eu vou fazer o gráfico da função y igual a cosseno hiperbólico de x. E aí aqui eu vou reescrever a definição, mas isso vai ter um porquê. E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, eu vou fazer com um pontilhado laranja o gráfico do e elevado a x sobre 2. O gráfico do e elevado a x sobre 2 ele vai ter esse comportamento aqui. Uma exponencial que vai crescendo aqui infinitamente, né? E aqui, quando x tende a menos infinito, ele vai tendendo a zero. Então, isso que está em laranja aqui, vou até destacar aqui, é o gráfico do e elevado a x sobre 2. Vou desenhar de verde o gráfico do e elevado a menos x sobre 2. E aí, observe que o gráfico do e elevado a menos x sobre 2, quando x for muito grande, quando x for igual a zero, passa no meio, né? Esse ponto aqui é o meio, né? Quando x for muito grande, esse camarada vai tendendo a zero, mas se x for negativo, o cara vai crescendo infinitamente. Bem, fiz o esboço do gráfico do e elevado a menos x sobre 2, e agora vou desenhar o gráfico do cosseno hiperbólico de x. Então, quando x for zero, aqui vai dar 1, conforme eu havia comentado anteriormente. Então, aqui dá 1. Lembrando que esse ponto aqui é igual a meio, né? Porque quando você troca o x por zero, vai dar meio. Quando o x vai crescendo, crescendo, crescendo infinitamente, essa parcela aqui que corresponde ao gráfico verde vai tendendo a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para valores muito grandes de x, o gráfico do cosseno hiperbólico se aproxima ao gráfico do laranja. Então eu vou fazer essa aproximação assim. Agora, se x for negativo, ou seja, se x for tendendo a menos infinito, o gráfico da função ela se aproxima do verde, porque o laranja vai tendendo a zero, e aí fica basicamente só o verde. Então você coloca aqui.
Lembra muito uma parábola, mas não é parábola. Apesar de manualmente falando ser uma parábola, mas a curvatura é diferente. Uma forma de vocês visualizarem um gráfico do cosseno hiperbólico de x é você, por exemplo, pensar nos fios elétricos, né? Por exemplo, quando você tem aqueles postes, você tem cabo de energia ou cabo de telefone, que aí geralmente tem uma pequena barriga. Essa barriga, na verdade, ele possui um gráfico de um cosseno hiperbólico de x. Claro que tem que ajustar um pouco os parâmetros, mas a curvatura é similar. Agora nós vamos esboçar o gráfico do seno hiperbólico de x. E aí a estratégia é o famoso igual mais diferente. Então eu vou marcar aqui plano cartesiano, vou reescrever o seno hiperbólico aqui, né, a definição. Então, y seno igual a seno hiperbólico de x é, por definição, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, eu vou esboçar em laranja o gráfico do e elevado a x sobre 2, que seria uma coisa mais ou menos assim. O gráfico do menos e elevado a menos x sobre 2 vai ser o seguinte. Como é negativo, quando x for zero vai dar menos meio, né? Se x for muito grande, isso aqui se aproxima de zero. Se x for muito negativo, isso aqui vai estourando para o infinito. E a ideia agora é fazer essas aproximações. Se x é positivo, o gráfico se aproxima do gráfico laranja, o gráfico do seno hiperbólico. E se x é negativo, se aproxima muito do gráfico em verde. Então, o gráfico da função seno hiperbólica de x lembra um pouco o gráfico do x ao cubo. Mas, novamente, a questão das curvaturas é um pouco diferente. Mas é muito importante ter essa noção de como foi feito o gráfico. Ele foi feito usando noções de limites. Então, agora que nós conhecemos o gráfico do seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, vamos seguir em frente na nossa teoria. Como é que seria a derivada das funções hiperbólicas? Eu acho que o fato de ter seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, já meio que nos inspira a fazer uma associação natural a derivadas de senos e cossenos, né? Para ver se existe alguma relação. Mas vamos fazer as contas. Vamos calcular primeiramente a derivada do seno hiperbólico. Então, nós temos aqui seno hiperbólico de x. Nós vamos calcular a sua derivada. Só que esse camarada é a mesma coisa que calcular a derivada de e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, né? Coloco linha aqui. E lá vamos nós. Isso aqui vai ser a derivada de e elevado a x. Vai dar e elevado a x. Derivada de e elevado a menos x vai dar, pela regra da cadeia, menos e elevado a menos x. Com esse menos fica mais. E aí esse 2 só repete, porque está dividindo. Mas isso aqui é exatamente o cosseno hiperbólico de x. Então, a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Vamos fazer agora o do cosseno hiperbólico. Derivada do cosseno hiperbólico de x vai ser, vamos lá, vamos escrever a definição do cosseno hiperbólico de x. Estou toda hora reescrevendo porque, como é a primeira vez que estamos estudando esse conceito, é natural a gente recorrer a vamos dizer assim, a esse recurso. Mas com o passar do tempo, a gente vê que não vai precisar, à medida que a gente vai dominando as propriedades das funções hiperbólicas. Então, a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivado do e elevado a menos x é o e elevado a menos x. Aqui o sub 2 repete. Isso aqui é seno hiperbólico de x. Então, a diferença que nós podemos criar entre as derivadas das funções trigonométricas com as trigonométricas hiperbólicas é que, assim, derivada do seno é o cosseno, isso a gente já tinha visto. Isso também se aplica aos hiperbólicos. Derivada de seno hiperbólico é igual ao cosseno hiperbólico. Porém, a derivada do cosseno é menos seno. Mas a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Então, não tem esse sinal de menos quando se trata de hiperbólico. Como é que a gente calcula a derivada da tangente? Bem, a derivada da tangente é só usar a regra do quociente agora. Então, vamos lá. Tangente hiperbólico de x, por definição,
é seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x. Vamos lá, derivado aqui embaixo vai ser cosseno hiperbólico ao quadrado. Cosseno hiperbólico de x ao quadrado. Derivada do seno vai dar do seno hiperbólico vai dar cosseno hiperbólico, vezes cosseno hiperbólico está cosseno hiperbólico de x ao quadrado, né? Menos a derivada, derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro. Só que aí a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Então isso aqui vai ficar seno hiperbólico de x ao quadrado. Mas a gente já viu na relação que isso aqui vai dar 1. Vai ficar 1 sobre cosseno hiperbólico de x ao quadrado. E isso aqui é exatamente secante hiperbólico de x ao quadrado. Ficará... Vamos resolver do secante hiperbólico de x. Aqui eu coloquei só secante, mas o certo é secante hiperbólico. Secante hiperbólico de x, vamos calcular a sua derivada. Então aqui vai ser o quê? Tem definição, é 1 sobre cosseno hiperbólico de x ao quadrado. Vou colocar o quadrado aqui em cima do h para ficar mais fácil a visualização, né? Então esse aqui vai ficar ao quadrado, não, perdão. Aqui é só 1 sobre cosseno hiperbólico. Eu ainda não derivei. Agora que eu vou aplicar a regra do quociente. Derivado do de baixo. Aí em cima vai ser derivado do primeiro vezes o segundo, só que aí a derivada do primeiro dá zero. Menos a derivada do segundo vezes o primeiro, que aí no caso vai ser seno hiperbólico de x. A gente consegue reescrever essa expressão da seguinte maneira. Vai ser menos seno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de x vezes 1 sobre cosseno hiperbólico de x. O que eu fiz? Eu só desmembrei o denominador que está ao quadrado. Ao fazer, vamos dizer assim, essa representação, esse camarada aqui vai ser exatamente menos tangente hiperbólico de x vezes secante hiperbólico de x. Então, nós temos essas relações de derivadas das funções hiperbólicas. E a ideia, basicamente, de calcularmos, por exemplo, as derivadas de funções hiperbólicas inversas, ou seja, o que seria calcular a derivada do arcosseno hiperbólico de x? Basta combinar os conceitos que a gente viu lá de derivação implícita, né? Ou derivação de função inversa, que está presente na playlist. Se eu lembrar, eu vou colocar ou no card ou na descrição essa videoaula. Mas eu vou deixar como exercício para vocês praticarem esse conceito de como derivar as funções hiperbólicas inversas. O próximo passo do nossa playlist é estudar máximos e mínimos de funções. Então, nós vamos voltar, vamos dizer assim, a fazer as aplicações de derivadas, e aí nós vamos estudar técnicas para determinarmos, para encontrarmos máximos e mínimos de uma determinada função, se existir, porque pode ser que uma função não possua máximos e nem mínimos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, peço que curta, deem feedbacks, e até a próxima.